Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para juntos estudarmos a 13ª lição do primeiro trimestre de 2025. Durante os primeiros 3 meses deste ano, estudamos sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje estudaremos a última lição, que tem como título Perseverando na Fé em Cristo. É a 13ª lição do primeiro trimestre de 2025. Eu quero neste momento agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estudarmos mais esta porção de lições que nos ajudaram a entender como as heresias têm se infiltrado no seio da igreja durante os anos e, nos últimos tempos, com uma nova aparência em várias seitas e religiões. Temos ensinamentos contrários à doutrina de Cristo, que é a cristologia, ensinamentos contrários à amartiologia, que é a doutrina do pecado, ensinamentos contrários à eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e outras doutrinas bíblicas que têm sido deturpadas com ensinos falsos, com falsos doutores, ensinando aquilo que a Bíblia não diz. Ora, terminamos então este trimestre com uma orientação maravilhosa do nosso comentarista. Devemos perseverar na fé em Cristo, o que nos faz resistir às heresias, aos ensinamentos falsos, é a perseverança na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É não se mover diante das afrontas do inimigo, é não se mover diante dos ensinos falsos, não. Ter em mente que a palavra de Deus é a verdade e ela é inspirada por Deus para nos dar força, graça, unção para resistirmos aos ataques do inimigo. Meu caro irmão, eu quero que você, desde já, deixe o seu like, por favor, no nosso vídeo, compartilhe com outros irmãos e até com aqueles que não frequentam mais a Escola Bíblica Dominical. Você pode usar este vídeo como uma forma de atraí-lo para novamente estar nas classes da Escola Bíblica Dominical da tua igreja, meu caro irmão e irmã. Dito isto, eu quero orar ao Senhor para que Ele possa nos abençoar. Uma oração também de gratidão pelo encerramento deste trimestre. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial de encerrarmos aqui mais uma série de ensinos baseados na Tua Palavra, Senhor. Durante estes 3 meses, estudamos sobre a apologética, a defesa da fé. Agora, Senhor, terminamos este trimestre falando sobre a perseverança na fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nos ensinos apostólicos. Senhor, que jamais nos movamos nem para um lado, nem para o outro, mas que possamos seguir firmes na Tua Palavra, que é a verdade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, vamos então para a nossa aula. Vamos começar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 19, o versículo que diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Repetindo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Repetindo, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador,
diante da sociedade, da pátria e da família. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 10 a 17, o texto que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. Terceiro e último, considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Vamos então à nossa introdução. E eu lembro a você, meu caro professor e aluno, que neste momento eu sempre recomendo que você tenha à sua mão uma canetinha, a revista da Escola Dominical nas suas mãos e um exemplar da Palavra de Deus bem próximo de você, para você conferir algum versículo que porventura você queira conferir. Pare o vídeo, dê uma pausa, confira os versículos. Assim você estará mais apto para lecionar, meu caro professor, e você, meu caro aluno, estará também mais apto para ajudar o seu professor na hora de desenvolver o tema em classe. Vamos então à nossa introdução e utilizaremos o mesmo método de sempre. Percorreremos toda a lição, destacando pontos, fazendo comentários e argumentações para ajudar você na compreensão do texto e na transmissão desta aula. Vamos lá. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. A Bíblia não contém a Palavra de Deus. A Bíblia não se torna a Palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Guarde isso. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia da infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Meus amados irmãos, muitas religiões no mundo tem o seu próprio livro sagrado, como é o caso dos muçulmanos que têm o Corão ou Alcorão. Outros colocaram livros para auxiliar ou para complementar aquilo que a Bíblia traz para nós, como por exemplo o mormonismo, que tem o livro dos Mormons. Já outros modificam o texto sagrado para poder se adequar ao pensamento que eles defendem, como fazem as testemunhas de Jeová, que modificam alguns versículos para dizer, por exemplo, que Jesus Cristo não é Deus como o Pai. Isso nós vimos nas lições anteriores. Agora, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela está completa e nós precisamos estar firmados nela e não permitir que as heresias nos desvie da ortodoxia da palavra, ou seja, do ensino reto,
conforme a verdade que está na palavra de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Diante das heresias é preciso perseverança. Diante das heresias é preciso perseverança. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico, os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético, ou seja, de defesa da fé cristã. São refutações às heresias contra as fábulas ou genealogias intermináveis, como temos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 7 e Tito capítulo 3, versículo 9. E a expressão falsamente chamada de ciência, que está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, sem dúvida é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Nós já estudamos lições durante este trimestre que falava sobre o gnosticismo. E aqui, nesta última lição, nós vemos mais uma vez algo interessante sobre isto. Vamos prosseguir. Irineu de Leão, que viveu de 135 a 204 d.C., combateu o tal sistema em sua obra intitulada Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. O primeiro, os gnósticos de sua geração, como combateu também as heresias judaicas. Então, o apóstolo Paulo e o apóstolo João também, eles combateram o gnosticismo, a ideia de que o ser humano está entre o bem e o mal, a ideia de que a carne é essencialmente má e assim Deus jamais poderia se encarnar. Portanto, o gnosticismo abre margem para a ideia de que Jesus Cristo é um Deus menor, como dizem as testemunhas de Jeová. Então havia o gnosticismo, mas havia também as heresias judaicas, como por exemplo nas igrejas da Galácia, os judaizantes ali estavam contaminando a igreja com seus ensinamentos, dizendo, como está em Atos capítulo 15, versículo 1, que se os gentios não se circuncidassem, eles não teriam a salvação. Ora, meus amados irmãos, em todo o tempo combateremos as heresias. O apóstolo Paulo já começou a combater naquela época, o apóstolo João também. O Evangelho de João foi escrito porque a igreja já estava sendo bombardeada pelo gnosticismo e pelas ideias de que Jesus Cristo não era Deus como o Pai. Então, o Evangelho de João já começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, vemos no Novo Testamento, desde os Evangelhos, defendendo a fé cristã, combatendo a infiltração de heresias na igreja. Continuando o texto, também da sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então, desde o início da igreja, as heresias começaram a cercá-la, minando a fé dos irmãos, enfraquecendo a fé dos irmãos. Prosseguindo o segundo subtópico do primeiro tópico, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Se você ler, meu amado irmão, Atos capítulo 13, versículo 8 a 12 e o versículo 50, e Atos capítulo 14, versículo 5 a 7 e versículo 19, você vai ver como Paulo foi perseguido em sua primeira viagem, já na primeira viagem, em companhia de Barnabé, e até então Timóteo não havia se convertido. Mas há algo interessante no comentário desta revista. Veja só o que temos. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária, como temos em Atos capítulo 16, versículo 1 a 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina,
Contudo, olha que observação interessante. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, porque ele vivia nessa cidade, ele dava bom testemunho nessas duas cidades. Timóteo, então, provavelmente presenciou os judeus perseguindo os nossos primeiros missionários. Olha o que diz o texto, continuando. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Então, se ela era convertida ao evangelho e o evangelho chegou naquelas cidades através do apóstolo Paulo, então, provavelmente, Timóteo foi testemunha das perseguições que Paulo sofreu em Antioquia, em Icônio e Listra, cidades que foram visitadas em sua primeira viagem missionária. Prosseguindo, o terceiro subtópico do primeiro tópico, entendendo o querer, versículo 12. O verbo querer, na expressão todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito, uma palavra muito usada recentemente, propósito. Sofrer pela causa do evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. O que Deus espera de nós? Vida com propósito. O que Deus espera de nós é que, ainda que sejamos perseguidos, ainda que soframos, padeçamos perseguições, vale a pena ser fiel e ter propósito na vida. Meu querido irmão, você que está me ouvindo neste momento, tenha propósito na sua vida. Não deixe que nada, ideia alguma, religião alguma, heresia alguma, te tire dos propósitos que Deus tem na tua vida. Prosseguindo, quarto subtópico do primeiro tópico, características dos enganadores, no versículo 13. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goes, uma palavra que aparece uma vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado ou usada na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertenciam ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras. E falsos mestres em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. É importante nós analisarmos este versículo. Eu vou ler para você, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. É bom desfolhar a palavra de Deus, esse barulho de folha sendo desfolhada, isso é muito maravilhoso, porque mostra que nós estamos em busca da verdade que está na palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A sua perdição não dormita. Ou seja, os falsos mestres, os falsos ensinadores, eles são severamente punidos. O apóstolo Tiago, me lembrei agora de um texto sagrado, ele disse algo que é importantíssimo, que precisamos ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós ensinamos. O apóstolo Tiago escreveu assim em Tiago capítulo 3, versículo 1: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos
mais duro juízo. Então, meu amado irmão, se Deus não te chamou para ser mestre, e se você não tem vocação para tal, não seja mestre, diz a palavra do Senhor, porque os mestres receberão mais duro juízo. Ora, por quê? Porque através dos seus ensinos, as pessoas confiam, exercem a fé e assim dão o rumo eterno às suas vidas. E nós devemos ter muito cuidado ao ensinar a palavra de Deus, muito temor para não falarmos além do que a palavra diz e aquém do que a palavra diz. Precisamos procurar ser exatos naquilo que a palavra de Deus revela. Aquilo que não está escrito ou falado, não invente. E aquilo que está escrito e falado, não omita. E ela não pode ser de maneira alguma manipulada por quem a ensina. Prosseguindo, vamos então para a sinopse da primeira parte da lição. A perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Repetindo, a perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Vamos então ao segundo tópico da lição, aprendendo, sendo inteirado e sabendo, expressões que o apóstolo Paulo falou ao escrever a Timóteo. Vamos lá. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? É o primeiro subtópico do segundo tópico. Versículo 14. O contexto em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego, tinon, literalmente, dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Nós temos aqui algumas traduções citadas pelo nosso comentarista. Vamos ler como está nessas traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? Outra tradução diz assim, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Outra tradução diz assim, confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd e ao próprio apóstolo Paulo. Irmãos, isso é maravilhoso porque Timóteo teve o privilégio de aprender com sua mãe e com a sua avó. Apesar de ter pai grego, ele tinha mãe judia. Então, ele recebeu ensinamentos sagrados através de sua avó e da sua mãe. Isso nos mostra a importância da educação familiar, a importância do ensino bíblico no lar, a importância de instruirmos nosso filho com a palavra de Deus, orientá-los, instruí-los a seguir os ditames da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus esboça para nós como regra de fé e conduta. Meu querido irmão, não deixe de ensinar o teu filho dentro de casa. Como diz em Deuteronômio, nós devemos fazer isso de forma insistente, pela manhã, à tarde, à noite. Precisamos estar ali sempre falando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem forma o caráter espiritual e moral dos nossos filhos. Prosseguindo, segundo subtópico do segundo tópico, permanecendo firme nas sagradas letras, versículo 15. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita ou de que foste inteirado por duas razões principais. A primeira, porque sabia de quem tinha aprendido. Irmãos, aqui vale um comentário, porque às vezes, quando orientamos obreiros em nossas igrejas, nós falamos isso. Quando alguém traz uma novidade, algo diferente na liturgia, algo diferente na sua forma de proceder, como por exemplo, já vi igrejas que quando a pessoa dá a oferta, a mão dele é ungida. Ora, a pergunta que fica no ar é esta: de quem você aprendeu isso? Há pessoas que quando vão no púlpito dar uma saudação, demoram mais de 10 minutos, quando uma saudação é de cerca de 5 minutos. E aí nós ficamos perguntando, de quem você aprendeu isso?
Ou seja, você sabe de quem você está aprendendo realmente? Quem é a fonte dos seus ensinamentos? Quem é o seu instrutor? Quem é o seu mentor? Precisamos saber quem são os nossos mentores. Por isso que eu recomendo que você, meu caro professor da escola dominical, que é da Assembleia de Deus, siga os ditames da sua denominação. Temos muitas igrejas que utilizam a revista da CPAD, até mesmo algumas igrejas batistas que são pentecostais e outras denominações utilizam a revista da escola dominical. Então eu digo para você, meu amado irmão, você que não é da Assembleia de Deus, siga os ensinamentos do seu líder, daqueles que são os mentores da sua denominação. Nós estamos tendo problemas sérios porque muitos assembleianos estão seguindo instruções presbiterianas, estão seguindo instruções batistas, estão seguindo instruções até mesmo de algumas seitas. Então, permaneça naquilo que você foi inteirado, porque você sabe de quem aprendeu. Escatologia, por exemplo, eu sigo os ensinadores das Assembleias de Deus, Severino Pedro da Silva, Abraão de Almeida, são homens que são referências para nós em termos de escatologia. E assim, eu poderia falar aqui de outros ensinadores, mas é importante sabermos de quem estamos aprendendo. A segunda razão é esta, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. Ora, você aprendeu de quem? E aprendeu o quê? Baseado em quê? Baseado na palavra de Deus. Se os teus mentores, ensinadores, seus mestres são homens que utilizaram a palavra de Deus, permaneça naquilo que foste inteirado. Digo para você como Paulo disse para Timóteo. Prosseguindo, o que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Nós ministramos um estudo bíblico em nossa igreja, na Igreja Assembleia de Deus de Culubandê, no ano passado, e falamos sobre o legado. O legado. O que temos aqui é um legado que foi passado da avó para a mãe de Timóteo e esta passou para o seu filho. É como um bastão que corredores de corrida de revezamento passam para o outro atleta para que ele continue a corrida daquela equipe e chegue até o final. Portanto, recebemos um legado e precisamos conservá-lo e mantê-lo em nossas mãos para que passemos também para as gerações seguintes. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor, desde a infância no lar. Nós citamos ainda há pouco Deuteronômio, e o texto é esse, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 8, e Provérbios 22, 6 é um texto muito conhecido. Vou ler para você aqui, Provérbios 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Ou seja, instrui o seu filho em casa, meu amado irmão. Oriente, ore com ele, instrua-o. E a escola bíblica dominical vai te ajudar nisso. Os professores e professoras vai fazer com que os ensinos que você ministra na sua casa sejam reforçados na igreja do Senhor. E não jogue essa responsabilidade para os professores da escola dominical. Não, a responsabilidade é sua, meu caro irmão e irmã, você que é pai e é mãe. Vamos prosseguir? O terceiro subtópico do segundo tópico. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso na Nova Almeida Atualizada. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, que significa Deus, e pneu, ou seja, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos em nossas mãos um livro inspirado, um livro sagrado. Toda a Escritura
é inspirada por Deus. Não há uma parte da Escritura que não tenha inspiração. Por isso que nós defendemos a inspiração plenária e verbal. Toda a Bíblia é inspirada. Em cada palavra há inspiração. Ah, pastor Daniel, mas tem um versículo que foi Satanás quem disse: pele por pele e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Sim, mas o registro desta fala de Satanás é inspirado. Não quer dizer que esse versículo serve como base para a pregação. Não. No contexto, nós entendemos o propósito do escritor em colocar esta fala do inimigo de nossas almas, e não apenas esta, mas tantas outras que nós temos em Mateus capítulo 4, por exemplo, no diálogo entre Jesus e Satanás, na tentação no deserto. Ora, ali nós temos um diálogo, temos falas do inimigo, mas esse texto é maravilhoso para mostrar que nós podemos sim enfrentar e vencer o inimigo de nossas almas com a palavra de Deus. Jesus disse para ele: está escrito, está escrito. Teve um momento que o diabo também usou a palavra, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque o inimigo de nossas almas, ele conhece a Bíblia. Ele crê, estremece, mas não obedece. Então, precisamos estar aptos para identificar aquilo que é sutileza de Satanás na utilização da própria palavra de Deus. Ora, isso é desde o Éden. Nós vemos isso. Satanás, aproveitando-se de uma fala de Deus e colocando um não, mudando a frase e causando dúvida no coração da mulher, e assim entrou o pecado no mundo. E nós aprendemos lições sobre isso. Estou apenas dando um exemplo para você de como o inimigo de nossas almas pode também utilizar a palavra para deturpar, para nos tirar da fé e da graça que há em Cristo Jesus. Prosseguindo, esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus, e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Vamos então à sinopse da segunda parte da lição. Quem aprende da palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Repetindo, quem aprende da palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Vamos então para o terceiro e último tópico da lição, terceiro e último tópico do trimestre. Vamos falar sobre tendo as Escrituras como o fundamento. Primeiro subtópico do terceiro tópico, a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, é só lermos esses textos e assim veremos a confirmação desta afirmação do nosso comentarista. E da mesma forma, as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Irmãos amados, no tempo do Senhor Jesus Cristo, havia apenas os textos sagrados que fazem parte da Bíblia hebraica, havia apenas o Antigo Testamento. Jesus, em Nazaré, leu o livro de Isaías. Ora, e os apóstolos, eles foram os formuladores das doutrinas da igreja cristã. E estes ensinos foram registrados em livros. E tais livros passaram por vários escrutínios, ou seja, por várias investigações, passaram por vários testes para provar a sua veracidade, a sua inspiração, a sua autenticidade. E temos hoje no Novo Testamento 27 livros que passaram por esse teste, passaram pelo cânon, que é vara de medida, e agora fazem parte do cânon sagrado, ou seja, dos livros selecionados como livros inspirados por Deus para nos dar instrução. Isso é uma realidade, irmãos, que nós verificamos no dia a dia. Na leitura da Bíblia, nós vemos a inspiração de Deus.
através da leitura, da pregação da palavra de Deus, muitas vidas têm sido transformadas, curadas, renovadas. Ora, de onde vem este poder sobrenatural? Da palavra de Deus. Prosseguindo, segundo subtópico do terceiro tópico, abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, segundo Pedro capítulo 3, versículo 2, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Então, as Escrituras não são apenas os livros do Antigo Testamento, e sim os livros dos dois testamentos. Todos os 66 livros da Bíblia são inspirados e são fontes e são referências para nós estruturarmos a nossa vida moral e espiritual. Terceiro subtópico do terceiro tópico, último subtópico do trimestre, o Manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Entendemos nesse último subtópico que o comentarista quis nos dizer o seguinte: ora, alguém pode dizer assim, mas essas palavras são para ministros, porque Paulo estava falando para Timóteo que as Escrituras são poderosas para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. Ora, essa palavra serve apenas para os líderes? Não. Não somente para os líderes, mas ela se estende a todos nós. A Bíblia é o manual de todo crente. Nos ajuda a quê? A estarmos preparados para desenvolvermos qualquer tipo de obra no reino de Deus. Nós, estudando, meditando a palavra de Deus, crendo e defendendo as suas verdades, nós estaremos habilitados para toda a boa obra. Ora, mas eu não sou obreiro, mas se você atua na igreja do Senhor, seja lá o que for, você precisa da palavra de Deus na mente, no coração e nas mãos, porque é nela que estão as doutrinas que estão embasadas à fé cristã, e fazendo isto, nós não nos curvaremos a nenhuma heresia. Amém. Sinopse da última parte da lição: toda a palavra de Deus é autoritativa e regra fundamental para a nossa vida. Repetindo, toda a palavra de Deus é autoritativa e regra fundamental para a nossa vida. Amém. Chegamos à nossa conclusão. A nossa conclusão diz assim: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Ou seja, temos em nossas mãos o manual de Deus, temos em nossas mãos a palavra de Deus e precisamos estar sempre meditando, lendo, ensinando, para que as heresias não encontrem espaço em nossas reuniões, em nossos cultos, em nossa vida e nos levem para o desvio da fé. Vamos então terminar esta aula convidando você para o próximo trimestre. Estaremos começando na próxima semana o segundo trimestre de 2025. Estaremos estudando sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sob
o olhar do apóstolo do amor, ou seja, do apóstolo João. E eu recomendo a você, não perca a primeira lição do segundo trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre o Verbo que se tornou em carne. E eu espero você aqui na próxima aula, no próximo trimestre, em nome de Jesus. Eu agradeço a você que esteve presente até o final desta aula e convido você para a próxima semana nós começarmos um novo trimestre. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Quero fazer uma oração de gratidão neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado graça, inspiração, Senhor, e, Senhor, perseverança também, para chegarmos até o final deste trimestre. Que os teus filhos que estão nos ouvindo neste momento e as tuas filhas que estão nos assistindo possam, Senhor, aproveitar ao máximo, Senhor, cada lição, Senhor, e que o teu Espírito continue nos dando direção e inspiração. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Um feliz final de trimestre. E você, caro superintendente, professor, prepare algo especial para este final de trimestre. Um resumo, um exercício, para que as verdades sagradas que foram faladas sejam reforçadas, sejam revisadas e que jamais nos esqueçamos de sermos apologetas, defensores daquilo que cremos, defensores daquilo que pregamos, defensores daquilo que é a nossa base, a palavra de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aqui se despede o vosso amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima semana em nome de Jesus. Amém e amém.